Olá, eu sou Yolanda Brazão e o programa Cine em Ação está em Nova Iguaçu e o nosso entrevistado hoje é Ricardo Paes. Então agora eu já estou com o Ricardo Paes. Tudo bem com você? Tudo bem sim. Ele vai nos falar dos projetos, dos sonhos, das realizações. É um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Com você. Então, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Ricardo Paes, sou morador de Nova Iguaçu, de Aus, 46 anos de idade, casado. E tenho um pouquinho de história, né? Já rodei um pouco esse país, já rodei um pouco a história do nosso país, principalmente sobre o povo mais pobre, que aqui sofre muito com a falta de educação, com a falta de investimento em cultura, lazer, esporte, que é muito na teoria existe, mas na prática... É muito bonito na teoria, né? Mas a prática é ali e... A teoria, ela se distancia muito da prática. São diferentes, né? São bastante diferentes. Eu costumo dizer que o povo brasileiro, a hora que o povo brasileiro começar a se localizar, pontuar quem ele de fato é, vai conseguir crescer muito. Porque ele vai conseguir abrir um espaço dentro da sociedade onde ele consegue alcançar algo a mais. Mas o povo brasileiro, ele opta muito pelo quê? Ver uma notícia, só aquele flash de notícia e tomar como opinião própria. Isso acho que atrapalha muito o crescimento da nossa sociedade. Quando nós começarmos a checar fontes, quando nós começarmos a entender um pouco da nossa vocação, vamos conseguir abrir um espaço que de fato vai dar mais qualidade de vida aos nossos jovens, às nossas crianças, aos adultos, aos idosos, porque cada pessoa tem uma vocação diferente. Sim, então concordo. não adianta eu querer falar de futebol se eu, na verdade, gosto de basquete. Não, vai dar errado. Porque se eu gosto de futebol, você vem com basquete, eu te ponho para o escanteio. Não, fala de futebol. Aqui nada de basquete. Aí a cabeça ali. Isso aí é falta de educação, de informação, que as pessoas têm que filtrar as coisas. Porque às vezes fala assim para você, Ricardo, você gosta de teatro? Aí você me responde, não, eu não gosto de teatro. Eu não gosto de teatro. Mas vem cá, você já foi ao teatro? Aí você me responde, não. Então como você pode falar de uma coisa que você não gosta se você não conhece? É muito difícil. É como falamos aqui nos bastidores dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, né? Justamente. Que todo mundo sabe que existe. Mas, na verdade, muitos não foram e muitos não irão. Justamente. Vão viver uma vida inteira ouvindo falar do Pão de Açúcar, do Teatro Municipal, do Cristo Redentor, mas, infelizmente, a falta de recurso financeiro, ou até mesmo de interesse, porque dizer que é só o recurso também não é uma verdade suprema. Às vezes a pessoa toma, por exemplo, um monte de cerveja no final de semana que você deu agora. Realmente. Justamente, falta de interesse. Você falou tudo. Porque quando você aceita alguma coisa, quer alguma coisa, só a aceitação já é tudo. Então, eu acho que a questão do preparo, a gente não se prepara para alcançar algo, se prepara para oportunidades. Isso, e não só isso, para você na vida real. Porque essa questão que nós falamos ainda há pouco, sobre a transformação que o mundo teve através da tecnologia, tá? Aí você fala, Yolanda, você sabe usar o computador? Eu sei, mas por quê? Eu tinha interesse em aprender, eu necessitava de aprendizado, aquela ferramenta seria ideal para mim. Então eu não sabia ligar um computador. Hoje eu edito meus vídeos, meus textos, muita coisa eu faço. A questão da tecnologia, antes a gente até falava, né? Da necessidade de saber lidar com a tecnologia. Sim, é muito importante. Porque o mercado de trabalho mesmo, ele dá muito mais oportunidade para quem tem facilidade de comunicação
através dos meios tecnológicos Isso. do que para quem não tem. Então, querendo ou não querendo, nós estamos sendo obrigados a aprender. Precisamos aprender. E não é só isso. Eu falo até a terceira idade. Olha lá, a terceira idade precisa utilizar esses recursos para não serem enganados. Porque se ela sabe chegar num caixa eletrônico e pegar o dinheirinho dela, ela não precisa enfrentar filas. Olha, precisa alguém fazer isso. Olha, tá? essa questão caixa eletrônico aqui em Nova Iguaçu. Uma campanha para isso. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, houve um debate na Câmara Municipal porque um banco vai fechar uma agência no quilômetro 32. E o que está acontecendo? Isso é um programa nacional desses bancos, não só de uma rede, como de, acho que todas as redes, de fechar agências e manter só a conta digital. Então, quem não aprender a lidar com a tecnologia... vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Vai, então infelizmente, entra um pouco daquilo que nós estávamos conversando sobre lá atrás, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, da importância da educação. Da educação. Porque hoje, qual é a maior dificuldade de lidar com a tecnologia? O analfabetismo ou o analfabetismo funcional. Funcional Muitas pessoas têm o ensino médio, têm o ensino fundamental, mas não sabem interpretar. Hoje os concursos públicos mostram isso. Concurso público leitura. Vou além, Yolanda. O maior índice de reprovação na prova da OAB não é por desconhecimento jurídico, é por não saber escrever. Pessoas não sabem escrever, formam-se advogados e não conseguem escrever uma petição. Sabe o que acontece também? Aí entra aquele outro fator, internetês. As pessoas estão reduzindo as palavras. Isso elas levam para o dia a dia. Para o dia a dia, para o cotidiano. E não é assim. Esses dias atrás eu estava vendo uma entrevista do Ariano Suassuna. Lá do Alto da Compadecida. Falar de Ariano e esquecer do Alto da Compadecida não. Então, eu vi agora há pouco tempo, uma entrevista do Ariano Suassuna. E o Ariano, eu sou fã do Ariano, né? Alto da Compadecida. Quem não é? Quem não é? E o Ariano falava que ele foi dar uma palestra e uma mulher chegou até ele e falou sobre ir à Disney. E ele, mas eu não fui à Disney. Aí o senhor não foi nos Estados Unidos? Eu nunca saí do Brasil. Eu nunca saí do Brasil. E aquela mulher olhou para ele como um cara que nunca saiu do Brasil pode alcançar uma cadeira, né? Na Academia de Letras. E o Ariano, por que o Ariano contava isso? Porque nós brasileiros acostumamos a desvalorizar o nosso próprio país, a nossa cultura, porque nós fomos ensinados, desde a libertação dos escravos, a não valorizar a nossa cultura. Exatamente. Não valorizar o que é nosso. O que é nosso. Então, valorizar o dos outros, né? Valorizar o dos outros. E aí, quando eu desvalorizo, eu não dou tanta importância em aprender. Passa pela habilitação, passa pela escola, passa pela cultura. As pessoas não valorizam ir no teatro. Alguns nem sabem justamente que existe teatro. Coitado. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, nós temos um teatro de qualidade. Temos um outro teatro, Yolanda, dentro do Rangel Pestana, que alguns anos atrás, de uma escola, o teatro está lá sucateado. Existiu até uma luta por meio de alunos para melhorar a situação daquele teatro e o teatro está lá jogado fora. Nós tínhamos um outro teatro também que foi sucateado ali perto da estação de trem de Nova Iguaçu. Então, vê-se que não há uma valorização da cultura. É o Arcádia que eu estou falando? Sim. Comecei no Arcádia. Muito assim, depredado. Não há valorização, porque no meu ponto de vista, quando não há interesse popular, eu acho que deveria haver subsídio público. Para quê? Para aumentar o interesse das pessoas. Por exemplo, o governo municipal poderia comprar um número de ingressos e distribuir nas escolas. Justamente. Ou então levar o teatro até a escola. Que eu te falei sobre o Teatro Escola. O projeto de Teatro Escola. Você monta o espetáculo e você leva o teatro até a escola. Então, encurta. Né? Sim. Mas, Ricardo, como você começou a gostar de política, né? E como você chegou até onde você se encontra? Assim,
eu entrei na política não de uma forma muito legal, numa forma muito simples, acho que até bastante dura. Poderia ser diferente. Mas não foi, Eu né? perdi a visão do olho direito por falta de socorro no SUS e decidi que aquilo não deveria acontecer com outras pessoas. Então eu entro na política para conseguir entender a política e fazer com que outras pessoas pudessem ter um socorro melhor. Na verdade, uma causa assim, muito nobre de... Não, eu vivi isso, mas ninguém vai viver mais. Foi isso. Exatamente. Nós temos uma Constituição muito nova e o SUS, ele nasce junto com a Constituição Federal de 1988. Só que se quem lê o Estatuto do SUS chora de tão lindo. O Estatuto do SUS é a coisa mais linda do mundo. Parece que é Canadá no Brasil, é Estados Unidos no Brasil, é Portugal no Brasil a nível de saúde, ou até melhor. Mas quando se chega na prática... É diferente. É diferente. Por exemplo, a saúde no estado do Rio de Janeiro hoje, um dos locais melhores de saúde hoje no estado do Rio de Janeiro é Caxias. Então, as pessoas vão sendo tudo canalizadas para Caxias. Para Caxias. Aí tem uma superlotação, não é isso? Não, tem uma superlotação. Eu bato palma para o governo de lá, porque um governo consegue fazer a saúde funcionar lá. Mas essa semana, por exemplo, dentro da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, um vereador citou ter pedido uma verba através de emenda parlamentar de um deputado federal para trazer um hospital do olho para Nova Iguaçu. Mas será mesmo que não está muito tarde? Não que não se aplauda a atitude, mas eu acho que Nova Iguaçu, com 1 bilhão e 400 milhões de receita, poderia ter tomado essa atitude antes. Sim. Nós temos hoje o Hospital Iguaçu, que mais de 3 anos de obra, e até hoje não foi ainda reinaugurado, né, porque ele já foi um hospital antes, e Nova Iguaçu fica aquém do atendimento. Da saúde, né? No caso da saúde. E em outros setores não é muito diferente, apesar do prefeito, do Rogério Lisboa, não ser um mau prefeito. Sim. Porém, parece que as dificuldades se deixaram acumulando durante décadas. A pessoa faz, mas parece que não está fazendo nada. Uhum. Por quê? Porque é questão cultural que conversarmos. Se quando abriram lá, fecharam as senzalas, entre muitas aspas, esse fechamento das senzalas, tivesse investido em cultura e não, por exemplo, fundado o Colégio Pedro II, que na época foi fundado para atender os funcionários mais próximos dos donos do café da época. Não a classe como um todo, não as pessoas necessitadas como um todo. Então, gente, olha, Ricardo é cultura ambulante. Vamos nessa, continue. Então, é como lá atrás, o Pedro II, ele é fundado, né? Mas ele não é uma abertura de educação a todos. Ele é seletivo, ele bota Justamente, mas é referência, né? É referência. Referência na educação. Na educação até hoje. Justamente. Bem como os colégios militares. Mas também não é para todos. Seleciona alguns. Hoje menos, hoje até tem uma abertura maior. Sim, mas esses colégios, Pedro II, IME, é para quem estuda. Precisa estudar muito. Não é qualquer pessoa que vai lá e faz a seleção deles e passa. Tem que correr atrás, tem que se dedicar. Estudo é dedicação. Preciso refletir sobre a leitura. O que ocasiona um reflexo muito triste. Se formos lá olhar os deputados federais 513, nome a nome, e buscar na história, parece até uma herança hereditária. O cara que é deputado, o pai dele foi prefeito, ou o pai dele foi vereador, ou o pai dele foi alguma coisa já no meio político, e aí vai passando de pai para filho. Que diga lá a família Neto, o Magalhães, lá da Bahia, do Antônio Carlos Magalhães, aí vem agora a CM Neto, e vai ser a CM filho, a CM bisneto, tataraneto, porque as coisas vão mudando. Os pais vão passando, aqui a família Maia,
César Maia, terra. Rodrigo Maia. Na minha terra, Jader Barbalho. Donos da terra, né? Diga-se de passagem, donos da terra. Belém do Pará. Então, o Fortaleza é dividido lá da família Gomes, né? E do Tarso Gereissati, a família do Gereissati. Então, essas realidades no Brasil, elas são muito presentes, elas vão passando como se fosse herança. De pai para filho. De pai para filho. E assim outras profissões. Os médicos, o pai é médico, o filho é médico, o neto é médico. Mas por que não abre? Por que essa caixinha não abre? Porque não há investimento. Não há interesse. Como disputar, Yolanda, um aluno de escola pública que está em greve agora, como está aqui no Rio de Janeiro, os professores do Estado, com um cara que saiu do Santo Inácio? Não tem como. Um cara a educação que saiu do Santa Mônica. Não tudo. Dá. Então tem uma educação de qualidade, não é você chegar e blá, 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 e eles precisam de motivação, eles precisam ter interesse em estudar, e isso é difícil. É um assunto polêmico, né? É o que fez a população brasileira resumir o debate político a Lula e Bolsonaro. Sem julgamento de mérito de quem é bom, se é o Lula ou se é o Bolsonaro, mas reduzir um país de 220 milhões de brasileiros a 2 nomes, infelizmente, quando você olha para isso, você vê o despreparo do povo brasileiro. Culpa do povo? Não. Muito, muito pelo contrário. Falta de investimento numa educação básica, que é o primeiro momento que tem que haver investimento no país. Essa aprovação automática, uma aprovação automática que burrifica o povo. Porque educação é a base de tudo, não tem para onde correr. Qual é a importância dessa educação aí política, das pessoas terem conhecimento? Porque política não é só pessoas, há um contexto geral, uma educação, não é isso? Sim, sim. Eu acho que a consciência política, ela consegue posicionar aquela pessoa dentro da sociedade. Não adianta, por exemplo, hoje eu vejo muita gente que é CLT, regime, né, trabalhista de CLT. Defendendo a reforma trabalhista. Como esse cara pode defender isso? Caraca. Ele está indo diretamente contra ele. Contra ele. Ele pretende se aposentar, faltava ali 2, 3 anos para a aposentadoria dele, e ele defender a reforma da Previdência que faz ele trabalhar mais 7. Então, é que ele quer trabalhar mais. A reforma da Previdência que tira a possibilidade de acumular pensões e aposentadoria acima de um salário mínimo. Aí quando você olha para isso, você vê que não houve uma reforma da Previdência dos militares. E tampouco houve uma reforma que atingisse direta ou pelo menos de raspão a classe política. Então a consciência política coloca a pessoa em condições de dizer onde eu estou situado, quem sou eu dentro dessa sociedade, o que eu preciso defender que vá de encontro a uma melhor situação dos meus filhos, uma melhor situação da minha família e minha. Quando eu não tenho consciência política, eu defendo qualquer coisa de um argumento de que melhor me convence. Com certeza. Isso não é legal. Isso, tá? É muito... Então, essa conscientização, esse conhecimento. As escolas teriam que voltar à disciplina. No meu tempo tinha organização social e política, que era justamente a iniciação ao jovem da política, não é isso? Mas já tinha alguma coisa. As escolas hoje, elas passariam por uma dificuldade muito grande, que é o próprio professor não ter consciência política. Desculpe a classe dos professores, mas uma das coisas que eu vejo acontecendo muito errado no país, aqui no Rio de Janeiro agora, nesse momento está acontecendo, é o professor chamar a sociedade para se unir a ele por um aumento de salário, um plano de carreira, mas não fazer uma consciência diária da necessidade de uma melhor condição de trabalho para o professor e uma melhor condição de ensino para o aluno. Isso não dá para generalizar, existem excelentes professores, mas precisa de uma hegemonia melhor, uma liga maior entre a classe, para que não lute só por si, mas lute pela escola.
Porque, infelizmente, se formos colocar isso é uma realidade, o professor sofre, o aluno sofre, sofre a família, porque nós não conseguimos avançar. É fácil entender isso. Vai para o regime geral de previdência e vê a média salarial. A média geral de regime de previdência no Brasil não chega a R$2.000. Não chega a R$2.000, em média. Então, o teto da Previdência hoje está próximo ali dos 7 mil, que já é uma vergonha com os preços que são praticados nesse país. É o teto da Previdência, do regime geral de Previdência. Então, quando nós olhamos para uma situação dessa, eu faço uma pergunta à classe política. Se está bom o teto da Previdência em 7 mil, por que não baixa o salário do deputado de 30 e poucos mil reais para 7? Aí iguala por baixo. Justamente. Será que alguém quer? Porque quando você chega a 5 mil reais, não chega a 30% da população ganha isso. 80% da população está de 2 mil para baixo. R$1.300 é a 10% aí no máximo com 5 mil, aí a pirâmide vai afunilando, até os bilionários que aí não chega nem a 1%. Mas quem tem 1 milhão no Brasil hoje, a gente já está ali na casa dos 2%. É uma vergonha, são 220 milhões de brasileiros. E brasileiro que é criativo, brasileiro que é trabalhador, brasileiro que é lutador. Então eu penso que nós brasileiros devíamos estar muito preocupados em lutar pelos nossos professores, e não estamos. E os professores deviam estar muito preocupados em lutar pelos seus alunos. Que parte estão, mas parte também não está. Verdade. É uma realidade dura, porque vamos entrar num debate aí, a classe vai se defender. Olha, esse cara falou uma grande asneira. E tomara que fale, que aí a gente vai ter engajamento. Verdade. Vai lá, debate, critica bastante, que aí tem engajamento. Mas, infelizmente, quando se olha para a prática, não tem mesmo uma luta por uma melhora desse ambiente escolar. Tanto que boa parte dos professores bota seus alunos, seus filhos, em escolas particulares. Sim, porque é ali que tem um ensino melhor, de qualidade, né? Uhum. Tá? Porque eles estão pagando, então vocês estão pagando, eles cobram. E quando na rede pública, que deveria ser, né, a base, né, o incentivo maior, não. Agora me diz aqui uma coisa, quais são os teus projetos para o futuro? Então, eu sempre fui um entusiasta da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então hoje, graças a Deus, sou católico e tenho um padre na minha igreja muito solícito às necessidades da nossa população. Da população, então, né? temos em geral. montado boas parcerias através da Pastoral da Família em atender as pessoas. E também tenho um amigo que tem uma ONG. Essa ONG ela atendia de forma muito exclusiva a recuperação do dependente químico, que é uma outra situação que precisa ser vista, dependente químico, usuário de drogas. Eu sei. Precisa. Eles atendem Eles internam. Eles recepcionam as pessoas. Então, mas a gente está ampliando essa ONG para outros segmentos como educação, esporte, lazer, saúde, que é a minha área de atuação. Então, eu entendo que nós precisamos se inserir na sociedade e levar argumentos, levar projetos que possam modificar a vida das pessoas. Sim, facilitar, né? Porque senão a gente reclama muito do brasileiro que não toma atitude. Mas o brasileiro ele foi ensinado a não tomar atitude, ele foi doutrinado. Ficar parado e esperar que as coisas aconteçam, não ir, né, em busca do que eles querem, do que eles precisam. Existe uma doutrina já bastante antiga que faz a população brasileira ficar dessa forma. Eu diria que fechar o Hospital da Posse não causa tanto impacto quanto se botasse uma medida no país e aumentasse o preço da Brahma. A cerveja faz mais diferença pro cara que o filho dele está em casa porque a escola está em greve. Então,
o final de semana, tanto que um cara que eu amo de paixão, a música dele, que é o Zeca Pagodinho, o Zeca Pagodinho, ele se vinculou e quase que se vê uma garrafa de cerveja quando vê o Zeca Pagodinho. É verdade. Ele conseguiu... Rotularam, né? Rotularam. Então, e isso por quê? Porque é importante para o brasileiro, o samba é importante, mas não como ferramenta de cultura. Yolanda Brazão em um livro. Né? Tá Isso. Yolanda Brazão em um livro do Lula. E o mais interessante é o que conversávamos aqui, né? Aquela decepção que muitos tiveram em algum momento. Como eu. A vida pelo um duplo clique. Isso aí. Vai dar o que falar. Vai chegar até ele. Vamos fazer essa articulação para chegar até ele. Mas assim, e uma decepção que para mim, para muitos foram definitiva. Como eu disse, assim, para mim não. Eu que falei para você, é porque assim, as informações chegam truncadas. Truncadas. Então, é muita coisa e você, de repente, não tem sabedoria para ir checar o que é certo e o que é errado. Aí você é bombardeado. Olha, eu sou até um pouco suspeito porque votei no Lula. Votei no Lula e, como disse, votaria no Lula se fosse 500 eleições. Repete, voto no Lula de novo. Por quê? Porque você é o que você quer, é o que você pensa e ninguém faz tua cabecinha, não. Vai além do que eu penso. Entendeu? Vai além do que eu penso. Eu não posso e não quero, e é um direito meu não querer. Sim, é um direito seu. Conviver com um presidente que fez todo o desdenho que fez com as pessoas que morriam de Covid. Isso não é eu que estou dizendo, não. Está lá escrito ou filmado ele mesmo falando. Então, ele é testemunha disso que eu estou dizendo. Desdenhou mesmo, ficou lá fingindo que estava morrendo de falta de respiração, dizendo que não era coveiro. Eu não acho isso um posicionamento bom para um presidente da República. Não. No que tange a investimento em educação, cultura, nós vimos que o cara simplesmente virou as costas para isso, demonizou a Lei Rouanet, que muitos e muitos e muitos ficam aí sem nenhum conhecimento do que é a Lei Rouanet, dizendo que a Lei Rouanet só é boa agora porque os artistas da Globo vão voltar a encher o bolso de dinheiro. Não entendem que a Lei Rouanet financiou muitos e muitos artistas de baixa renda. A Lei Rouanet conseguiu fazer teatro funcionar. A Lei Rouanet conseguiu fazer artistas de música criarem os seus projetos. E, infelizmente, passou um presidente aqui que simplesmente demonizou. Eu não consegui e não conseguiria votar nesse cara. Não dá para mim. Tanto que eu também disse aqui e repito, ele não é uma inovação. Ele era um deputado de 7 mandatos que eu desafio a qualquer um me mostrar uma lei que preste para os 80% da população pobre desse país. Porque defender uma classe, como aí ele defendeu e é verdade, demais, ali de um militar, dos militares, e é justo que se defenda, o militar também é brasileiro. Sim. Mas eu convido de novo ao regime geral de previdência, a quem ganha ali dos 2 mil para baixo, me mostrar uma lei que preste desse cara. Quem conseguir me mostrar uma, eu passo a ser eleitor dele, mas eu acredito que eu não consiga. Fala aqui, Ricardo, alguma mensagem motivacional que você queira dar para os jovens, para quem está nos vendo agora? O que você diria? Eu sou fãzaço de um cara chamado Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella diz para fazer o melhor com o que você tem, enquanto você não tem melhor para fazer melhor ainda. Ou seja, perca essa ideia de esperar acontecer algo extraordinário na sua vida para você começar a fazer alguma coisa boa. Faça com o que você tem, lute e nunca escute aquela pessoa que diz não vai dar certo. Dar certo ou não dar certo é uma coisa muito relativa.
E você é responsável por fazer dar certo. Então, lute pelo que você acredita e faça o bem. Fazer o bem sempre vai te trazer positivas realidades na sua vida. Acredite em Deus, mas não espere cair do céu. Porque Deus, sempre que você pedir, Ele vai te dar oportunidade. Você pedir dinheiro, Ele vai te dar oportunidade de trabalhar. Se você pedir saúde, Ele vai te oferecer a possibilidade de você viver uma vida mais saudável, com boas escolhas. Mas faça aquilo que você quer. Não fica escutando, olha, não vai dar certo. Vai sim. Aí eu sou obrigado a dizer, as duas figuras que a gente debatemos aqui durante muito tempo, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, ninguém diria que aquele cara ia virar presidente da República, porque ele vinha do baixo clero. Baixo clero, a nível de política, gente, é aquele deputado sem expressão. E o Lula saiu de Garanhuns em cima daquele caminhão, né? Eu esqueço o nome, pau de arara. Então, pau de arara, aí, o cara veio em cima do pau de arara e se tornou presidente da República. Então, quando alguém falar para você, você não consegue, use isso como combustível e vai à luta, vai dar tudo certo. Querer é poder. Querer é poder. Ricardo, eu gostaria de agradecer pela gentileza de você nos conceder essa entrevista. E assim, desejo tudo de bom na tua vida, muita luz, muita paz e continue buscando todos os seus objetivos e seu ideal. Realize. Realize e realize. Querer é poder. Vamos fazer esse livro chegar até o Lula. Sim. Eu tenho certeza que ele vai receber com muita alegria. Aí até falar para quem pode, né? Sim. Alô Lindbergh, alô Quaquá, vamos fazer esse livro chegar até lá, né? Em Brasília para ser entregue na mão do nosso presidente Lula, que é uma pessoa que tem apoiado a cultura. Ele vai se ver refletido no livro. E ele vai se ver ali dentro desse livro, com certeza. Com toda certeza. Gratidão, gratidão, gratidão. Fica com Deus. Amém.